Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Imaculada, a Virgem Santíssima. Amém. Hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Estamos na terça-feira da segunda semana do tempo comum. Primeira leitura para o dia de hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 10 ao 20. Vai dizer assim: a esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida segura e firme. Com o salmista, vamos rezar assim, o Salmo 110/111. O Senhor se lembra sempre da aliança, repetindo, o Senhor se lembra sempre da aliança. Escutemos atentamente o texto do Santo Evangelho, Marcos capítulo 2, versículos 23 ao 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Ontem, a discussão estava em torno do jejum. Jesus e seus discípulos são criticados por não jejuarem. Aliás, os discípulos de Jesus são criticados por não jejuarem como os discípulos de João Batista e os fariseus. A controvérsia hoje aqui é sobre outro tema, o tema do sábado, do repouso sabático. Uma lei também, é um preceito muito significativo para o povo de Deus, para o povo de Israel, da antiga aliança. Os discípulos agora de Jesus, ao passarem por uma plantação de trigo, recolhem algumas espigas para o consumo próprio, para a alimentação. Aqui vem a crítica. Olha, por que eles, seus discípulos, falando para Jesus, fazem em dia de sábado que não é permitido? Permitido era fazer aí uso do trigo que encontrasse pelo caminho, mesmo que não fosse seu, para matar a fome, mas não no dia de sábado, não poderia se exercer nenhum trabalho. Mas Jesus argumenta aos seus interlocutores que, usando o exemplo do próprio rei Davi, que entrou no santuário, tomou dos pães que estavam ali para propiciação, comeu dos pães e deu também dos pães para os seus soldados que estavam com ele. Sendo que, pela lei, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, teria esse direito, vamos dizer assim, de poder consumir aqueles pães. E Jesus finaliza sua resposta defendendo os discípulos, dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Shabá, o descanso sabático. O sábado era para recordar ao povo que Deus é o Criador de todas as coisas, já que Deus também fez tudo em 6 dias e no 7º dia descansou, e é o Deus libertador. Então, o sábado tem muitas imagens para o povo judeu. E uma delas é essa libertação. Mas quando o sábado se torna, por causa da observância
pela lei simplesmente, ao invés de saborear, vamos dizer, esse presente de Deus que é o sábado, ficavam em cima das regras que não estavam sendo observadas minuciosamente. Quando isso passa a ser mais forte do que o próprio significado do sábado, há uma distorção do porquê do sábado. Agora o homem passa a ser escravo desse sábado, quando na verdade o sábado era para servir o homem. Isso daí não é bom, porque a lei está sufocando. Se era para lembrar a libertação, não, está aprisionando o homem. Então Jesus, como aquele que é o Senhor do sábado, é ele o Senhor da libertação. Se o sábado era para o homem se santificar, o homem religioso, o crente daquele tempo, era para se santificar com o sábado, Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor da santificação. Ele é o santificador. Portanto, também nós, hoje, cristãos desse tempo, não fiquemos apegados de maneira muito rigorosa às práticas externas ou às minúcias da doutrina. Vale a pena e devemos cumprir, conhecer a doutrina, vivê-la. Isso não está aqui sendo colocado em discussão. Isso deve ser para todos nós. Mas não nos esqueçamos do porquê de cumprir a doutrina. De estarmos com Deus, de nos santificarmos. Senão a gente fica também repetindo os mesmos erros criticados por Jesus ali nos fariseus. Uma preocupação exacerbada com as minúcias e detalhes, e ao invés de a gente se santificar com a prática e observância da doutrina, dessa doutrina, nós nos tornamos apenas escravos de preceitos e não homens livres. Vivamos o amor de Deus em nós, o Cristo em nós, o senhorio de Jesus em minha vida, para que assim a doutrina, as normas, as regras, os mandamentos, se observados nesse Espírito de Jesus, trarão para mim vida, saciarão minha fome de tudo, meus sentidos e todos os meus projetos e sonhos. Enfim, em Jesus deve estar a nossa esperança, como bem mencionou a primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, falando da esperança como uma âncora da vida que, penetrando para além da cortina do santuário, lá ela é fincada e lá está a nossa esperança. Usa a imagem, recorda a imagem da âncora. O que é uma âncora? A âncora é que faz com que o navio fique ali preso, estável, naquele mar, naquele lugar, naquele porto. Quando fala que a esperança ela é para nós uma âncora da vida, segura e firme, e que atravessa a cortina do santuário, isso é, ela chega em Jesus. Novamente, a gente volta para Cristo. Então, a nossa esperança está fincada nele. E é nele que nós temos, então, que esperar e viver. Os preceitos todos, repito, aquilo que já meditamos, fazem sentido de serem observados, se forem observados e praticados com o Espírito de Cristo, imitando a Cristo, vivendo a vida de Cristo e o amor dele em nós. Aí sim, faz todo sentido as observâncias, as práticas da doutrina que nós recebemos. Elas estão aí para serem vividas e cumpridas. E que Jesus nos ajude, então, a não sermos repetidores dos mesmos erros dos religiosos daquele tempo que Jesus censurou por não viverem o espírito da lei conforme era o próprio da lei, mas simplesmente se apegarem demais às coisas externas. O Senhor os abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.